Chá do Sim começando, e a pergunta hoje não é só para os charmosos, não. A pergunta é para muita gente que tem dificuldade de falar sobre isso. E por que falar de sexualidade é tão difícil? Olá, meninas, meninos, olá maravilhosa. Olá, maravilhosos. Já estamos aqui hoje com a Bárbara Menezes. Bem-vinda, Bárbara. Muito obrigada. O Thiago tá um pouco quieto, vocês perceberam, né? Mas é que o Ti, gente, ele tá fazendo a linha Marcel antes da bichectomia. Estou fazendo cosplay da Marcel antes da bichectomia. O que importa é quem sou hoje. Ele tirou o siso, então hoje ele tá mais quietinho, tá? Mas ele tá aqui presente, tá Mas com a ela tá de gente. esquilinho, armazenando nozes pro inverno. Mas pra Seja ir... bem-vinda, Bárbara. Exatamente. Obrigada. Pra isso a gente tem uma convidada maravilhosa, que é a Bárbara. Olha, eu derrubando as coisas aqui, faz parte. Bárbara, a gente se conheceu num evento da Abraf, em Brasília, da Associação Brasileira das Famílias Homotransafetivas. Estivemos lá numas mesas, né? Foi bem bacana. Sim. E ela veio, gente, a hora que acabou, ela veio assim, correndo. Posso tirar uma foto com você? Com uma encomenda. Porque meu marido te ama. Verdade. Jura? Tá aqui assistindo, um beijo. Verdade. Ai, que E legal. aí eu falei, olha, gente, isso foi tão bacana porque a gente conversa tanto sobre as coisas do chá, de como às vezes a gente não tem dimensão do alcance. Sim. E com pessoas, com profissionais tão sérios e que enfim, aproveitam o programa também para debater isso em outros lugares. Sim. Então eu fiquei muito feliz que ela veio aqui Eu hoje. também, adorei o convite, A gente. sexóloga babadeira. Que delícia de caminho você muito bom. traçou até chegar aqui. Sim, muito bom chegar aqui. Ela pegou veio de Campinas. Não, mas eu fui com uma encomenda, ele me mostrou a foto, falou, ó, essa pessoa vai estar lá no encontro, ele chama Rafael Bolacha, você vai atrás dele, tira uma foto com ele. Gente, traz ele aqui. Verdade, não, Eric, ele virá. Ele virá. Mas já jogar a primeira pergunta aqui, né? Que muita gente acha que sexualidade, ela se resume em falar de sexo. Só que, né, pelo trocadilho, o buraco é um pouco mais embaixo, não é isso? Sim, muito mais embaixo. Como é que é? Explicar, muita gente não tem noção o que é sexualidade. Olha, a gente usa hoje o termo sexo para falar da questão ainda do sexo biológico, né? E a gente usa a questão para falar do ato sexual, do fazer sexo, né? Quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando de um conceito muito maior. É um conceito que envolve também a questão do sexo biológico, envolve também a questão do fazer sexo, mas envolve nossos sentimentos, nossas emoções, envolve nossos sentidos. Então a sexualidade é muito maior do que só o sexo. Tá ligado à nossa vida desde antes do nascimento até o último suspiro. Então a gente pode não ter uma vida sexual ativa. Tem pessoas que conseguem ficar sem sexo, mas a sexualidade existe em todas as pessoas, mesmo que elas não façam, não pratiquem o sexo. Ela é uma forma de expressão ou é a nossa expressão em si? Os dois. Ela é a forma de se expressar em relação a gênero, em relação ao trânsito, né, entre gêneros, do feminino ao masculino. Ela é a forma que a gente se relaciona com o mundo, é a forma que o nosso corpo se relaciona com o mundo. Como eu me expresso em relação à minha sensualidade, como eu me expresso em relação até aos meus tabus, né? Porque a sexualidade ainda é um tabu muito forte. Então ela é uma forma de expressão e ela é também algo que envolve, né, nossos sentidos, nossa libido. Então Ela é a universal. É a universal. É maravilhosa. A sexualidade é maravilhosa. Eu lembro uma vez que eu conversei com você também, até quando a gente estava definindo o tema e tudo, e aí você falou de uma questão histórica, porque acho que quando que então a gente para de entender a sexualidade dessa forma ampla e as pessoas se fecham tanto em uma coisa só, né? Tem alguma chave, algum momento que a gente perdeu esse diálogo sobre sexualidade, ou mesmo que não tinha esse nome,
tempos atrás, sei lá, como é que... A sexualidade sempre foi uma questão polêmica em todas as sociedades, em todas as culturas, em todas as épocas históricas. E não deixa de ser uma forma de controle. Quando a gente controla corpos, quando a gente controla sua expressão de gênero, quando você controla o seu prazer, ela não deixa de ser uma forma de controle de vários lugares, do Estado, das religiões, de uma série de necessidades aí de controle. Isso sempre foi tabu, sexualidade sempre foi tabu. E isso vai variando ao longo do tempo. Por exemplo, a gente percebe de onde vem essa história da homossexualidade ser algo pecado, ou ser algo doença, ou ser algo, né, relacionado a isso. Se a gente for pensar na cultura antiga, os homens iam para a guerra e as mulheres ficavam, né, à espera desses maridos voltarem. E a igreja, na época, precisava popular o mundo de novo, precisava de fiéis. Então, foi instituído que o sexo só era permitido para procriar. Mesmo o sexo hétero era proibido, se não fosse para procriar, porque a igreja precisava popular o mundo. Como o sexo homoafetivo não é procriativo, foi tido como proibido. Chegou uma hora que os heterossexuais falaram, viu, mas não dá, né? Eu tenho 2 filhos, eu transei 2 vezes na vida e aí, né? Faço o quê, né? Já casei, né? Pois é, né? Conta da sua vida. E aí os heterossexuais começaram a questionar isso. Poxa, a gente casou na igreja direitinho, no civil, né? O que mais que precisa, né? E aí ficou o sexo homoafetivo como sendo proibido. Chegou uma época que os homossexuais também começaram a questionar essa questão. E veio, logo em seguida, a ciência também como uma forma de controle. Falou mais ou menos para a igreja assim, olha, vamos fazer assim, a gente deixa de ser doença, mas deixa de ser pecado, mas passa a ser doença. E aí, por muitos anos, a homossexualidade passou a ser doença, né? Tanto é que estava no CID. A gente tinha uma classificação. E isso em 73, acho que ninguém está que era nascido ainda, né? Não. Ainda bem, né? Em 73, a Organização Mundial de Saúde, a Associação Americana de Psiquiatria começaram a repensar. Será que o homossexual realmente é alguém que tenha algum tipo de problema, de desvio, de doença? E aí questionou-se isso, fizeram muitos testes. A cura gay não é de hoje, gente. Eles estão buscando isso há muitos anos. E claro que perceberam que não tem como classificar como doença. Você sabe que eu li um livro já faz um tempo, chama A História da Sexologia no Brasil. Eu acho que é esse o nome. E o livro fala exatamente sobre isso, sobre a construção do tabu na sociedade brasileira. Então, por que no Brasil é tão difícil de se falar sobre sexo, né? E isso começa lá na colonização, os senhores de engenho que pegavam as escravas, faziam as coisas escondidas, porque ninguém podia saber, porque estava transando com escravos, e os índios e etc. Então foi se construindo um comportamento de ter que esconder a sexualidade, Exato. de ter que esconder o desejo, de ter que esconder a vontade. O meu questionamento, até quero que você me ajude a responder, é por que hoje, com o advento da internet, tanta informação que a gente recebe pela televisão, pelos canais e tudo mais, por que ainda a gente tem tanta vergonha de falar sobre o sexo em si? Eu sei que a sexologia ela é ampla, sim. Mas eu acho que quando a gente fala de sexo, do ato de fazer sexo, parece que a coisa fica muito séria, né? A gente vê no Altas Horas, por exemplo, aquele bloco que tem sobre as perguntas. Tem gente que morre de vergonha de fazer perguntas simples. Exato. Né? Exatamente. Em 2018. Exatamente. A gente não tá falando de anos 90 nem 80. E eu tenho a impressão que a gente traz isso ainda muito forte porque a gente não aprendeu. Nossa geração não aprendeu a falar sobre isso. Então eu vejo a minha geração, né, eu tenho 42 anos, é uma geração que assim, eu não tive referência dos meus pais, eu não tive referência, por exemplo, eu não tive aula na escola, eu não tive uma palestra, que é o trabalho que eu desenvolvo hoje, eu não tive ninguém para me ensinar. Eu fui aprendendo meio que no dia a dia, meio que nas minhas experiências. Minha mãe descobria alguma coisa, ela vinha falar, então pegou um anticoncepcional na minha bolsa. Minha filha, você tá transando, vamos conversar sobre isso. Mas aí já foi. Já tava, né? Espero que minha mãe não veja isso, mas já fazia tempo, viu, mãe? Então, assim, deixa pra lá. Né? Então, assim, a gente não aprendeu. E a gente vive uma hipocrisia muito grande. Sim. A gente vive uma hipocrisia assim, quando eu faço é sempre amenizado, quando o outro faz é pior. Pode falar palavrão aqui? Pode, então tá. Por exemplo, eu e meu marido, a gente faz sexo oral.
A vizinha fofoqueira É chupa chupeteira. rola, é chupeteira. É verdade. Entende? É a mesma é isso, coisa, né? é a mesma coisa. Ah, Só que eu a gente faço põe... amor e ele trepa, né? E ele trepa. É. Ai, que horror, o outro trepa. Eu assisto um filme pornográfico, um soft porn. O outro vê putaria. Sim. Entende? Então a gente tem uma hipocrisia muito Sim. grande. A gente é o país que mais mata LGBTs. E é um país que mais consome pornografia Sim. LGBT. Então é uma hipocrisia imensa. Eu até comentar que é tanto, vou ser um pouco polêmica agora, onde a gente tá, inclusive, pode falar palavrão, porque geralmente quando os temas dos programas é relacionado à sexualidade ou questões sexuais, o próprio YouTube não monetiza. Então, assim, né? É isso. pois Então, é. aqui, já que já não vai monetizar, a gente faz o que a gente quiser aqui. Pode gente falar. fala o que quer. Fala o que quer, Fala o que porque quer. justamente tem essa dificuldade. Exato. Inclusive num canal, num lugar Canal de online, né? comunicação, claro. Que essa já era até um outro tópico aqui. Como a gente, sei lá, encontra lugares pra falar sobre isso. Porque é o que você comentou. Naquela época a gente não conversava muito sobre isso dentro de casa e nem na escola. E hoje continua sendo a mesma coisa. Sim, Exato. Eu acho tão louco porque uma vez eu fui falar com meu irmão da importância de falar sobre diversidade. A palavra foi essa que eu sei. Diversidade desde bebê, das criancinhas ali. Sim. A primeira coisa que você falou, mas aí vai falar da questão gay pra uma criança de 3 anos? Eu falei, Sim. primeiro que eu não falei diversidade sexual. Pois é. Eu falei diversidade. Eu falei, e seu filho com 3 anos de idade entender a respeitar o amiguinho, é uma sala que às vezes só tem uma criança negra. Sim. Entender essas questões. Uma criancinha Com autismo. De uma com religião autismo, de uma religião diferente. específica ali, que não tá... Quando chegar nas questões sexuais, vai ser uma criança que já vai ter uma Vai ser só mais abertura uma questão, pra né? conversar sobre. Então, Sim. assim, aí ele deu uma segurada. Eu falei, essa questão, por que se bloqueia tanto? As pessoas não deixam da gente dar as etapas, assim. Me lembra o nome daquele menino que gente, eu até convidei ele pra vir gravar o chá com a gente, mas ele é do Rio de Janeiro. Ele fez um canal no Xvideos, um canal de formato como o nosso, pra falar sobre sexualidade. Só que os vídeos dele, obviamente, por estarem no site, por estar no Xvideos, é de conteúdo explícito. Sim. Quando meu amigo me mandou e falou assim, Renato, por que você não chama esse menino? Aí eu olhei e falei, meu Deus. Porque é explícito demais, Muito. completamente. Inclusive, todas as redes sociais dele é assim. E aí eu fiquei pensando, depois eu parei pra pensar, eu achei inteligente da parte dele, porque ele está em uma plataforma onde as pessoas, elas fazem conteúdos, ela faz um perfil fake, né? Ela tá por trás de um computador pra poder ver e pra poder se relacionar com algum tipo de assunto que ela não pode lidar na realidade dela. Então, quer dizer, ele tá levando um conteúdo, tá levando algo que ali não tem de fato, né? Sim. E eu acho isso super interessante. Eu acho que falta pessoas assim, pra poder falar mesmo sobre o assunto sem... não, mas pera, mas calma, não pode falar isso. Mas não, tem que tomar cuidado com o jeito que fala. Não, gente. Não tem. As pessoas fazem sexo. Sim. E falam muito sobre falam isso. muito. Junta as amiguinhas aqui, tipo, sempre falam. Eu já falei isso uma vez, eu dei esse exemplo. E eu acho que ele é muito maravilhoso. Eu tive, não, que ele não morreu, né? Tá vivíssimo, ainda bem, porque é uma ótima pessoa. Tem um amigo hétero, que se chama Bruno, e ele veio da academia junto com os meus amigos. E o assunto, enfim, né, gente, passava por tudo, de versículo a pênis. E aí, a gente tava falando, e fala de sexo, ok? E aí, quando nós chegamos em casa, eu falei assim, e aí, Bruno? Eu falei, você ouviu muita coisa hoje, né? Ele falou assim, de verdade... Só muda o público-alvo, porque quando eu tô com os meus amigos, a gente fala a mesma coisa do mesmo jeito, entendeu? E eu achei tão interessante porque eu nunca tinha parado pra pensar desse modo. E como gay, convivi a vida inteira com milhares e milhares e milhares de mulheres e fui acompanhando as experiências sexuais delas ao longo da vida. Tipo, quando eu fazia terceiro ou segundo grau, o menino veio, pegou no meu peito, fez isso, fez aquilo. Sim. Então, assim, acho que ficaram já grávidas, entendeu? Então, assim, a gente foi ouvindo e, assim, sem pudores, entendeu? Porque a gente tava só ali no recreio do colégio, não tinha dedos, entendeu? Não em mim, né? Elas... Mas, enfim, então, assim, as pessoas falam disso. Não falam na frente dos outros porque, Mas... E eu as até... crianças falam disso. Era pra falar, Muito. quando tinha uma amiga minha, a Mari, que dá nome, a gente trabalha com nome, você falou do Bruno, a Mari. A Mari, ela foi muito criticada na época de escola, porque ela era uma menino,
que ela jogava capoeira, ela brincava com os moleques, e aí então ela falava de um monte de coisa. E ao mesmo tempo ela pegava já os meninos, quando a galerinha tava começando a dar uns beijinhos na boca, ela já tava lá pegando vários que ela queria. Tava pegando tudo. E todo mundo apontava e falava, vai ficar grávida, vai ficar grávida, vai ficar grávida. Uma galera ficou grávida daí no SESI lá. Menos Uma ela. galera, E a Marinada. E a Marinada, e a Mari falou assim, ó. E aí? Por que, gente? Ela praticou. Mari maravilhosa. Ela conseguiu ter abertura pra falar sobre. Sim, ela, com aprendeu certeza, maravilhoso. ela com certeza teve. A pedir, não, né, foi, não foi informação. presa, porque a gente também tá lida num lugar de machismo, né? Então, Sim. assim, muito forte. Então, eu imagino que ela, nas primeiras relações, não teve tantos receios de questionar, de se posicionar. E porque é algo que ela conseguiu conversar sobre. É isso que muita gente não faz. E que provavelmente em casa ela tinha algum espaço. Podia nem ser um espaço tão aberto Sim. assim, mas em algum momento ela se sentia mais à vontade para isso. E com certeza a sexualidade dela foi muito mais saudável. A gente é de uma geração que quanto mais se fala sobre sexo, quanto mais se fala sobre drogas, mais você está incentivando. E é o contrário. Mas, ó, exatamente né? o contrário. Você falou, Bárbara, sobre esse espaço em casa. Sim. Por exemplo, minha família é evangélica, esse espaço nunca houve. Não, claro. Hoje, como eu já sei manobrar melhor as palavras, eu até chego a tocar em alguns assuntos mais polêmicos, entendeu? Sim. Por exemplo, tava conversando com minhas tias, minha mãe, que são mulheres acima dos 60, e a gente tava falando sobre a história, o resgate do prazer da mulher, por exemplo, Sim. sabe? Tipo, vocês são mães, vocês são tias, vocês são madrinhas, etc, mas vocês são mulheres ainda. Aonde que tá isso? Claro que não pedi para elas me responderem, porque sei o quanto isso poderia constrangê-las, mas, de modo geral, eu toquei nesse assunto de novo e elas ficaram tão reflexivas, porque, tipo, não tinham parado pra pensar nisso ainda. Sim. Mas, mesmo eu sempre tendo sido um free spirit, um espírito livre pra falar de sexo, eu nunca tive esse espaço em casa, sabe? Foi uma coisa muito autodidata mesmo, de ter ido na internet, de conhecer pessoas muito pervertidas, sabe? Que comentaram comigo sobre fetiches bastante peculiares. Então, assim, eu fui atrás dessa liberdade pra poder falar disso. E hoje eu sou extremamente confortável pra falar de qualquer assunto, entende? Sendo dentro da lei, né? Porque, tipo, a pessoa vem, ai, olha, eu sou pedófilo, não sei o que, tipo, peraí, gata. Vamos, calma. Menos, né? Entende? Pessoa só chamar a polícia. Calma. Continua falando Eu já aqui. tenho. Mas então, não houve Sim. essa abertura dentro da Sim. minha casa. Então você acha que é uma coisa de personalidade? Você ir Também. atrás de debater esse tipo de assunto? Ou a rua mesmo ensina? Eu acho que tem muito a ver com o meio social, né, onde você foi criado. Tem a ver com você buscar informações. Provavelmente você é uma pessoa extremamente curiosa com tudo, não só com isso. Então a sua personalidade é de ir atrás, é de buscar. Peraí, eu vi uma coisa nova aqui, uma expressão que eu não sei. Você vai lá, pergunta, Dr. Google responde, né? Então provavelmente isso é da sua personalidade. E aí, se você tivesse tido espaço em casa, isso seria muito mais explorado, né? Então você foi buscar fora porque você tem essa busca. Tem pessoas que não têm, tem pessoas que acomodam, tem pessoas que acabam não sei, mas também tudo bem, depois eu vejo, né? Sim. Então, não tem muito esse interesse. Essa eu não vou dar nome, mas tinha uma outra amiga minha que ela sempre foi bailarina e isso é uma relação muito bacana, porque eu vejo que não só a galera de teatro, como também da dança, como a gente lida com o corpo todo dia, a gente começa a ter um outro diálogo com ele. Sim. Então ela tinha uma vida super bacana, vamos dizer assim, agitada, porque tava ok a vida seguindo. E aí, de repente, ela mudou, foi trabalhar numa área bem fechadinha, assim. E ela tava numa empresa, grande empresa, onde ela me contou que no meio da conversa, assim, e isso ela, o quê? Com uns 30 anos, assim. As amigas, assim, na empresa, porque com quantos você já transou? Com quantos você já transou? Aí uma falava, eu transei com 4. Aí a outra, nossa! Aí a outra falou assim, eu transei com 6. Aí a amiga só assim falou, gente, é claro que eu tive que mentir. Claro. Porque eu ia ser a piranha da empresa se eu arriscado. contasse a verdade. Com certeza. Ela falou, porque eu vi que não. E eu olhava pra elas e elas realmente acreditavam. Que aquilo era muito. Que aquilo era, Muita tipo, você coisa. só pode ter feito isso. Nossa, como você fez tudo isso? Imagina. Não teve a liberdade de realmente se descobrir e fazer o que tinha vontade. Mas eu lembro de dizer assim, gente, eu tive que mentir. Ou elas que estavam olhar. mentindo também, né? Acontece, imagina. tem todas. essa. Ai, transei só com 3, mas Ai, um foi só beijo, porque beijo pra mim também é sexo.
Quem tem boca fala o que quer, as Fala o pessoas que mentem quer, mesmo. mas com certeza. Mas essa relação que a gente aprende a ter com o nosso corpo, ela é fundamental. A gente começa a aprender isso antes de nascer. Pensa, uma mãe tá gestante e aí alguém já solta aquela pergunta básica. O que é seu neném? Menino ou menina? Já começa daí, não sei. O que eu posso te dizer é se o médico viu um pênis ou uma vagina. Eu não sei se é menino ou menina. E aí a mãe mesmo já começa, nossa, é meu filhão homem, vai ser um jogador de futebol. Nossa, minha filhinha, menina, princesinha, boneca, vai ser uma bailarina. Nunca vi o contrário. Uma mãe fala, nossa, minha filha vai ser uma Marta na vida. Meu filho vai ser um Baryshnikov da vida. Nunca. Então isso já começa muito embutido e muito enraigado. A menina o tempo todo escondendo, fecha a perninha, 3 anos, nossa, bem, você é mocinha. Eu até hoje. O menino, pois é, a gente é tudo mocinha. A menina é o tempo todo escondendo o seu genital. Não é ensinada a olhar o seu genital. E nunca o deixa, menino, ao contrário, é expor. Né? Nossa, olha, mostra o pipizão pra tia. Olha, tia, que pipizão mais bonito. Né? Então, o menino tem essa coisa mais externa. Então, a gente não aprende a lidar com o nosso corpo. A nossa geração, eu falo sempre assim, nossa geração, sim, recém-saída da adolescência, claro. Sim, a nossa geração, parece coisa de velho, né? Na minha época. Não, mas a nossa geração é uma geração que não foi ensinada. A mãe de vocês, alguma mãe falou, meu filho, pega o espelho, porque você precisa saber como é o seu genital, como é o seu ânus. Exatamente Jamais. assim, não, mas a minha mãe, ela foi daquelas bem pra frente Ai, que bom. da fase dela. Ela falava mesmo. Ela É falava, só gente, olhar, gente. Tá vendo? Olhar Mas e ver que a mas mãe, esse rapaz. Porque a gente não aprende, a gente Ai. precisa saber como é o nosso corpo. Mas a é porque gente a não minha mãe aprende falava lidar. exatamente isso. Ela falava, eu sei o que eu passei, É, porque nunca tinha ninguém pra falar. pra falar exatamente. E minha mãe mesmo, ela brinca, ela fala assim, acho que tem a única coisa que meu pai é falecido, mas ela fala assim, acho que a única coisa que eu me arrependo, e não é por ele, porque eu sempre amei ele, sempre vou amar, mas é que, eu podia ter transado com outros, porque todo mundo achava que ela já aprontava, Pois é. porque ela era mais velha que meu pai, e ela falou assim, beijei muito na boca mesmo, ia muito pros bailes, ia lá e curtia, ela falou, mas transar, só transei com seu pai? É. E é um horror, porque a gente vem dessa história da Virgem Maria, né? Sim. Oi, É, bem. exatamente. Oi. Sabe que a minha mãe também... Nada contra, gente, religião nenhuma, tá? Mas, né, Virgem Maria... A minha não. mãe, ela é diretora de escola, professora, pedagoga e diretora de escola. Então minha mãe já viu de tudo na vida dela, gente. Já aconteceu casos, assim, esdrúxulos na escola. Você imagina. Coisas inimagináveis. E minha mãe também sempre foi muito tranquila pra falar sobre esses assuntos. A minha mãe, ela nunca foi muito aberta pra poder falar explicitamente, porque é da minha mãe ser um pouco mais tímida, mais contida e tal. Mas ela nunca teve problema. E eu vi na minha mãe essa questão da importância de que se você não tem uma referência dentro da sua casa, é importante que a escola te traga essa referência. Sim. E a gente tá em um lugar hoje em dia, na sociedade, na política, que está se debatendo esse tipo de questão. Sim. Levar o assunto de sexualidade para a escola ou não? O que você acha? Você acha que esse tipo de... Por exemplo, você acha que deveria ter uma matéria na escola, lá no fundamental, sexualidade? Vai ter uma aula só pra falar sobre sexualidade. Então a gente vai falar de sexo, a gente vai falar de comportamento, a gente vai falar de cultura, a gente vai falar de história, porque tudo isso remete à sexologia. Sim, A partir de que sim. idade, né? Poderia... Gente, é fundamental a gente falar disso na escola. É fundamental. Eu faço isso há mais de 15 anos, de levar esse assunto para as pessoas entenderem o seu corpo, o que está acontecendo, desde a mais tenra infância. Eu já fui dar palestra para criança de 3 anos. Gente, Porque que eles, demais. eles passavam o dia querendo levantar a blusa e dar beijo de umbigo. E a professora não sabia mais o que fazer. Verdade. Porque eles estavam... Imagina aqueles pituquinhos, eu quase mordi todo mundo, mas não podia, né? Ia sair presa dali. Mas assim, porque eles ficavam o dia inteiro, imagina, batendo genital com genital. Menino, menina, não importava quem. Porque eles não conseguiam parar o tempo todo e ficavam dando beijo de umbigo. Ai, Deus. E aí você vai conversar sobre sexualidade, sobre o corpo, sobre alguns lugares que é gostoso, e que vamos combinar que dá beijo, a gente dá beijo a hora que chega, a hora que vai embora. Então, a hora que vocês chegarem, vocês dão beijo de umbigo, e todo mundo dá beijo de umbigo, e a hora que for embora, dá beijo de umbigo. Pronto, acabou. Resolveu. Então, assim, precisa falar das mudanças do corpo, precisa falar de respeito a gênero. Exato. Ninguém quer criança tomando hormônio, ninguém quer criança virando nada que ninguém vira. Essa coisa da ideologia de gênero é assustadora. A gente está vivendo uma questão aí que não sei de onde exatamente surgiu isso, mas é assim, virou um
um câncer social essa história. As acho que pessoas falam dessa ideologia de gênero como se quem estudasse gênero quisesse, sei lá, convencer né? crianças a... Criar uma Gente, nova raça. Jamais. Eu tenho 2 meninos até então, 2 meninos, um de 14 e um de 10, e a gente sempre conversou abertamente. E coincidentemente hoje eu fui dar palestra para a sala do meu pequeno sobre sexualidade. Como é que eu trabalho isso? Eu tiro as perguntas deles. Não vou eu lá falando, gente, vocês já ouviram falar de sexo oral? Não Imagina. precisa, né? Criança de 10 aninhos, oi, sexo oral, bem. Mas a gente tira deles as perguntas, eles escrevem as perguntas, eu leio, combinado com eles eu vou ler todas as perguntas e eu vou responder todas as perguntas. Porque aí eu tenho noção de qual é a referência que eles têm, que nível de maturidade, de entendimento, de compreensão eles têm, e vou respondendo o que eles têm de dúvida, né? E ainda assim, na escola do meu filho, uma boa escola em Campinas, alguns pais não autorizaram. Isso foi combinado em reunião de pais. Sim. Essa palestra com os alunos foi combinado na reunião de pais. E ainda assim, algumas mães e pais, não, meu filho não vai assistir essa palestra. Então, é fundamental que isso seja falado desde a infância. Bárbara, e o que eu acho... Só um minuto, eu acho. Claro, né? E o que eu acho que é muito incongruente, eu tenho amigas já que são mães, e não por essas amigas, porque estão criando seus filhos de modo bem exemplar, mas assim, eu vejo pelos amigos dos amigos, muito conservadores, e não, imagina falar de sexualidade, não sei o que e tal, mas nas rodas ali entre os amigos, é só uma criança. E aí solta as piadas, solta coisas sobre sexualidade, que deixa a criança com aquilo martelando, Com entendeu? certeza. Então, tipo, ele acaba falando, e do pior modo possível. Pior modo possível. Entendeu? Mas não aceita que ela tenha qualquer tipo de instrução, de orientação pra lidar com aquilo, entendeu? Eu não sei se a sua mãe já vivenciou, mas é bem por aí. Eu já ouvi relato de professora que o pai mostrou um filme pornográfico para um menino de 5 anos porque quer que ele seja macho. Então, assim, a gente chega num nível de extremo, assim, que você deturpa tudo em nome de uma, sei lá de quê. Nossa. Então, é um absurdo que tem Não, e são acontecido, extremos, né? Assim, Sim. ou é muito, ou é pro ou outro lado escancarado que demais. Não é nada, é 880. É, né? 880. Eu falei pra minha mãe, mãe, vê lá na escola a questão da gente... Minha mãe assiste o chá e ela adora, que e ela delícia. compartilha tudo, e ela é louca do chá. Que Aí eu joia. falei, vê lá na escola com o pessoal, se você não quer que a gente vá até a escola Sim. pra fazer Claro. palestra, não sei o quê. A minha mãe, ela tem um nome muito forte na cidade onde ela trabalha, que é uma cidade pequena no interior. Todo mundo conhece ela, a prefeitura conhece, ela já deu palestra na prefeitura e tal. Eu falei, a gente pode ir em outras escolas. Sim. Aí ela falou assim, isso é um problema, porque eu já tentei. E a questão não é que eu não quero, a questão é de que os professores proíbem. Porque tem professor evangélico que não quer falar sobre o assunto. Exato. Então, assim, é um absurdo. E nem é o evangélico em si, é a pessoa qualquer pessoa que utiliza da religião Sim. como para desculpa. cercear, para Sim, muito bem discriminar, colocado. né? Porque a Exatamente. gente bota na conta do evangélico, mas não é É, evangélico, é a pessoa exatamente. que é de Que verdade, não compreende, é o sentido do fundamentalismo religioso, de você usar conceitos que você... Porque as pessoas falam assim, mas está na Bíblia, não. Mas você já leu a Bíblia? Não, mas está na Bíblia. A pessoa nem viu. leu às vezes. E tá aí cagando regra, entendeu? Sim. Sua ponta da palestra também, isso a gente passa, eu falo horrores eu bati lá com o meu livro, falo, amiga, meu livro é usado na Columbia University, eu venho aqui, as pessoas me pagam para nos lugares, eu venho de graça, porque eu amo a escola que eu estudei, só me chamar. Tô esperando há 7 anos hoje, já, há 7 anos. Pois E você trabalha no Centro de Referência LGBT, Isso, lá em Campinas. isso. Como que funciona um pouco esse trabalho lá, que a gente já tá indo pro final aqui, já viu Que umas rápido. danças de axé aqui que aparecem Fecha pra o olho, gente. né? Vai, E como que você vê, de fato, essa sexualidade no convívio social? Tanto pra quem já tá um pouco mais encaminhado e tranquilo, como pra quem realmente tem essa dificuldade, as histórias que você se depara lá, assim. Né? Tá. O Centro de Referência é um órgão da Prefeitura Municipal de Campinas. A gente fala que tem a honra e o desafio de ser o primeiro serviço público do país que atende a população LGBTQI+. Nossa frente é o atendimento psicológico e social. Então, a gente faz o atendimento à população LGBT e às famílias. A gente inclui sempre família, porque esse é um processo importante e a gente fala sempre que existem famílias LGBTs. Não é uma questão só da pessoa.
Existem famílias trans, existem famílias homoafetivas, existem famílias que estão vivenciando o processo de um filho, de uma filha. Então a família precisa vivenciar isso, não como um problema, não como algo a ser resolvido, mas como algo a ser olhado, né? Então a gente acolhe essas pessoas, acolhe essas famílias e faz esse trabalho do atendimento psicológico e junto a gente faz palestras, oficinas, rodas de conversa. Eu vou muito em escola, em faculdade, em serviços da própria prefeitura, centro de saúde, porque existe um desconhecimento muito grande. E eu falo sempre que assim, eu preciso mudar o disco, porque há 15 anos eu trabalho lá e há 15 anos eu dou a mesma palestra. O que é gay, o que é trans, o que é um homem trans, o que é uma mulher trans. Quer dizer, há 2 décadas... Há 2 décadas. As pessoas não mudam. Não mudam. As pessoas não conseguem A sociedade não evolui. interagir. Eu brinco que eu tô precisando fazer o nível 2 já de não binárias, pessoas não binárias, assexuais, pansexuais, é uma coisa para avançar. Leva a gente, e que não, pois Dá e tempo. que não vai, porque as pessoas não conhecem o básico. É tudo viado sapatão e é isso que as pessoas entendem. É porque é fácil de entender. Pois é. É simples de você categorizar essas pessoas Sim, dessa maneira. exato. Esses dias eu tava conversando lá no trabalho, o pessoal começou a falar porque qual que é a diferença de travesti e transexual? Mas por que tem que ter 2 nomes diferentes pra mesma coisa? Mas aí eu comecei a falar, gente, vocês já ouviram falar de gênero não binário? Pois é. Eu quis... Aí você Jogou calma, a bomba Dá um nó, né? Vai tomar uma água. Jogou a bomba lá e falou obrigada. Vocês já ouviram falar de gênero não binário? O povo olhou assim. Gênero fluido. O que é isso? Aí eu fui explicar o que era. As pessoas não entendem. Não e assim, entendem. elas não querem entender porque não é simples de entender. Mas é o que eu falo pra minha mãe. Quando a minha mãe é uma pessoa que tá muito aberta, assiste várias coisas assim. Ela fala, não, mas que isso é difícil. Eu falo, mãe, ninguém tá falando que é fácil. Só que eu vou da premissa que você tá vivo? Você é capaz de aprender. Pois é. Tipo, então assim, no seu tempo, tem um processo, ok. Mas assim, você é um ser humano que tem capacidade de aprender. Sim. Então vamos sim, vou te atormentar sim, porque você vai falar a palavra certa sim. Claro. Sabe, tipo... E é isso, tem coisa que você não vai entender também. Só que você precisa aprender a respeitar. Exatamente. Como é que eu lido com Sim. você? Que artigo que você quer que eu use? Ponto. Exato. Acabou. Você pode não entender, você pode achar que é a mesma coisa, você pode achar que é um bando de doido, não importa. Na sua cabeça, você pode pensar o que você quiser. Mas... você Respeito minimamente acima de precisa respeitar. Você quer que eu te chame em que artigo, por qual nome, só. Simples assim. Mudamos tudo. Não é? Ai, tá acabando. Ai, que pena. Então, muito obrigado. Eu é que agradeço Bárbara. muito. E queria só encerrar dizendo assim que eu tenho sempre falado muito em todos os espaços que eu vou, que a gente fala sempre do amar ao próximo, né? Essa coisa independente, porque as pessoas que mais discriminam falam em nome de um Deus, que elas entendem que é isso. Então, além do amar ao próximo, que em lugar nenhum está escrito julgar ao próximo, mudar ao próximo, salvar ao próximo, não tá escrito só amar, né? Mas pra gente cada vez mais tentar pensar no conceito de empatia. De você conseguir se colocar no lugar do outro a partir do ponto de vista do outro. Porque aí a gente vai conseguir se entender, a gente vai conseguir se respeitar e a gente vai conseguir não cuidar. Posso terminar assim, chutando? Sim, já chutando. Não cuidar do cu alheio, gente. Não cuidar do corpo alheio, não cuidar da sexualidade alheia. Cuida da sua, bem, já tá de bom tamanho. Sim. Não é? Eu posso não concordar, mas eu preciso respeitar. Então, a gente está vivendo uma época em que muitas vezes o próprio movimento LGBT se discrimina, se degladia e as pessoas lá fora estão se juntando. E a gente precisa se unir. Não importa se eu concordo, se eu não concordo, não importa o que o outro faz na intimidade dele. A gente precisa começar a olhar pra gente enquanto ser humano. E a gente precisa se unir. E nada melhor do que o conceito de empatia para ajudar a gente a fazer isso. Sim. Então é isso. Quero agradecer demais, gente. Demais. Tá? E você falou até as palavrões que eu sei que o Ti teria falado. Verdade. Então você se sentiu representado, Ai, Ti. que bom. Ele não me passou cola, viu, gente? Obrigado. Mas é mesmo. isso, agradeço muito estar aqui. E se puder repetir, assim, vocês me chamarem de Claro. novo, tá? Certeza. E também, gente, a gente tem muitos charmosos, maravilhosos, mas
não esquece de compartilhar o vídeo. Com certeza. Eu falo que às vezes a pessoa, mas você conhece o canal? Aí falando, não conhece porque você nunca compartilhou com seus amigos. Então compartilha também, tá bom? Esse tipo de informação é bacana pra todo mundo. Legal, gente. Beijo. Um beijo, Obrigadíssimo. gente. Ai, que é bom falar de sexo, né, Não gente? é bom demais? Vê na bolsa da Rafa. Cai, né? E hoje a pergunta não é... De novo. Chá do Sim começando. Pera. Vai trazer energia, gente. É pra agora a gente trazer essa energia pra gente. Tá difícil. Vamos trocar de âncora? O outro tá? bolsa da Rafa mesmo? Não tava? Falei. Gente, eu não tenho nem casa aqui tirar um ar-condicionado. Vocês estão loucas.